No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o projeto de extensão Orquestra Jovem de Contagem, desenvolvido com crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio a professora Débora Davi, coordenadora do projeto. Professora, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Bruno. Professora, o Orquestra Jovem de Contagem, ele já existia, não é isso? E aí vocês, em 2013, a PUC Minas fez uma parceria com a Orquestra Jovem de Contagem. O que é o Orquestra Jovem de Contagem, né, antes da PUC Minas? É um projeto de iniciativa de duas pessoas, de uma paróquia. Ele começa uma atenção a esses musicistas que eram dessa paróquia, São Gonçalo, e a partir dessa iniciativa de atendimento desses jovens para o coral da igreja, o resultado foi muito positivo e essa iniciativa ela vai tomando corpo, estimulado pelo próprio pároco da época, e acaba que vai agregando novas crianças e adolescentes, tem uma procura, e o resultado disso foi a criação de uma instituição, uma ONG, que hoje funciona no Eldorado, e que atende crianças e adolescentes e jovens que têm uma sensibilidade, que querem participar de uma atividade de socialização, e essa socialização ela se dá através da música. E aí são ofertadas oficinas a esses jovens, às crianças? Sim, hoje a orquestra, depois de 20 anos dessa iniciativa, a orquestra ela já tem 4, são na verdade crianças e jovens de idades diferentes, e são 4 orquestras iniciadas nessa proposta de trabalho. E a PUC ela foi chamada nesta parceria exatamente para buscar conhecer um pouco melhor o perfil desses jovens, porque a ONG foi ampliando muito o público atendido, e algumas situações também foram surgindo que desafiavam os 2 coordenadores que estavam à frente aí da ONG, problemas de conflito familiar, violação de direitos, a incompreensão por parte da família da importância da inserção desses jovens num processo musical, Então, a ONG procura a PUC de Contagem, e o serviço social entra aí com essa proposta de formular um projeto e fazer esse diagnóstico desse público atendido, e também a nossa proposta foi ampliar para buscar conhecer também as famílias desses jovens. Então, a música é um pretexto, para que a socialização dessas crianças, desses jovens, aconteça. Exato. A música, além de possibilitar essa socialização, ela amplia os horizontes desses meninos, meninos e meninas. Cria um projeto de vida diferenciado, oportuniza um novo olhar, autoestima e um novo sentido, muitas vezes, para aquela vivência comunitária, ou apenas escolar daquela criança e daquele adolescente. E professora, como que é feito o diagnóstico, pelos alunos extensionistas, entre outros, do serviço social da PUC Minas de Contagem, junto com essas crianças, aos jovens e aos familiares? Nós, do serviço social, acreditamos que para intervir numa realidade, a gente precisa primeiro conhecer. E o diagnóstico, ele, vamos dizer assim, é o primeiro elemento para essa entrada, para esse conhecimento. Nesse primeiro ano que estivemos junto à ONG, a gente formulamos um questionário junto com os extensionistas que participaram de todo o processo, vários têm participado desde o início de todo esse processo. A construção do questionário com perguntas abertas e fechadas para que os jovens pudessem responder. Foi feita então uma entrevista com cada jovem atendido, e depois nós tabulamos, e isso resultou na apresentação através de gráficos, tabelas. Houve já essa devolutiva, tanto para a PUC, como também para a própria ONG, para ela conhecer quem são esses jovens, essas crianças e adolescentes atendidos, porque muitas vezes, nesse cotidiano do trabalho, não é possível ter esse conhecimento mais aprofundado, vamos dizer assim. E no último ano, com a parceria e a continuidade de parceria com a PROEX,
nesse projeto de extensão, a gente estendeu e construímos um novo questionário agora para conversar com as famílias. Entrevistamos as famílias, cerca de 196 famílias, fomos em loco, na casa dessas famílias. São meninos que estão espalhados em vários municípios, Neves, Contagem, Betim, Belo Horizonte, então Ibirité, tem vários de Ibirité, e ali a gente foi conhecendo um pouco mais a realidade deles e ouvindo essas famílias, né, os pontos positivos, o que eles sugerem que possa ser melhorado, e também que família é essa, o que ela acredita, qual a sua religiosidade, faixa etária, escolaridade, e estamos finalizando agora essa etapa. Uhum. E professor, o que vocês perceberam, né, nessa busca por informações, tanto dos jovens, qual o perfil, né, dos jovens que participam e das próprias famílias desses jovens? Olha, lá não existe esse critério de renda para inserção, né? Mas a grande maioria dos jovens são jovens de comunidades periféricas, filhos de classe trabalhadora, né? Então são jovens que essa oportunidade ela tem um significado muito grande, né? Outro ponto que ficou muito forte para nós é que a entrada nesse projeto, ela possibilita alçar voos, construir projetos de vida, né? Esses jovens têm a oportunidade de viajar pelo Brasil, né, mostrando a sua música, isso empodera, isso traz uma autoestima, as famílias ficam muito orgulhosas, né, de ver seus filhos fazendo grandes apresentações em teatros e também conhecer outros países, né? Então isso aumenta também a cultura desses jovens. Então é muito interessante você ver, às vezes, a filha de uma diarista que teve a oportunidade de conhecer a Itália, a França, né? Então ela traz novas informações para esse contexto familiar, isso vislumbra novas possibilidades, né? A possibilidade de avançar cada vez mais, né? Enquanto um cidadão, detentor de direitos, protagonista aí, né, das suas ações. Então, empodera não só o jovem, mas a família. E um elemento interessante é que quando a gente vai às casas, às vezes os endereços são um pouco difíceis para serem encontrados, nem sempre a numeração ela né, habitual. Então a gente pergunta na comunidade onde você sabe onde fica a casa de um jovem que toca violoncelo, todo mundo identifica aquele jovem onde ele mora, né? Então ele cria também uma identidade, né, diferenciada ali naquela comunidade. Então eu acho muito interessante esse aspecto assim, da autoestima, da valorização através da música. Uhum. E professora, qual o retorno que esses jovens e adolescentes, né, e crianças, eles dão para vocês dessa parceria, né, entre a Orquestra Jovem de Contagem e PUC Minas? A possibilidade da escuta, né, de ter uma oportunidade de ser ouvido de forma mais individualizada e a oportunidade também de ter acesso a algumas informações que a nossa equipe disponibiliza. Porque nem sempre as famílias ou mesmo os jovens estão informados de determinados encaminhamentos que são possíveis, de determinadas ações ou até direitos, né, e encaminhamentos que possam ser feitos, e também a possibilidade da articulação, da reintegração, de superar conflitos, às vezes familiares. A gente atende a família como um todo, né? Então já ocorreu, porque paralelo a esses diagnósticos, a gente foi identificando a partir do diagnóstico determinadas situações que precisavam de um acompanhamento, mais sistemático dentro de um processo reflexivo. Então a gente trago essas famílias, esses jovens para esse acompanhamento. E isso tem possibilitado uma interação maior nessas famílias, superação de problemas até bem sérios, né? Uhum. E professora, qual que é a posição, né, qual que é o posicionamento dos extensionistas nesse projeto? Porque eles precisam ir até as casas das famílias, ter esse contato não só com as crianças, jovens e adolescentes participantes do projeto, mas com os familiares deles. Então, como que é esse posicionamento dos extensionistas, né, o crescimento deles ao longo do projeto?
Os extensionistas eles são fundamentais para que o projeto aconteça, né? Nós temos um grupo significativo de extensionistas, até então a gente tinha 10 extensionistas remunerados, né? E ainda tinha alguns voluntários. Todos participam das nossas reuniões sistemáticas e eles são alocados em duplas, né? São extensionistas de vários cursos e isso também possibilita uma interação interdisciplinar. Mas a oportunidade, eu acredito, para o processo de formação dos nossos alunos, seja do serviço social, do direito, do sistema de informação, de uma forma mais humanizada, não é? Compreender o universo do outro, que tem uma cultura, que tem uma situação diferente da minha, sobre uma nova perspectiva, vendo o potencial desse público. É uma forma também de aliar a teoria à prática. Esse projeto já resultou 2 pesquisas, 2 TCCs, né? Então, assim, é a oportunidade que o aluno tem de vivenciar na prática o que ele vê em diferentes disciplinas, o que ele vê na teoria nos seus cursos, né, de graduação. Uhum. E, professora, quais são os planos do projeto para 2016? Então, a gente tem agora um número expressivo de casos que a gente ainda não teve fôlego para inserir no acompanhamento sistemático. Então, a gente vai fazer isso no próximo ano. Também a gente vai dar continuidade a oficinas, encontros socioeducativos com esses jovens, além de apresentar uma devolutiva para os jovens e para as famílias e também para a coordenação da orquestra, sobre esse perfil. O dos jovens a gente já apresentou e agora nós estamos na fase de sistematização, de tabulação dos dados das famílias. Então a gente pretende agora estar apresentando isso para eles e também assessorando a ONG em alguns ajustes que a gente percebeu a partir da fala das famílias principalmente, ajustes que são necessários para ir qualificando cada vez mais a instituição e esse atendimento a esses jovens. Uhum. Professora, muito obrigada pela sua presença e bom trabalho em 2016. Eu que agradeço. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão e fique por dentro das novidades, pucminas.br/proex. Você também pode enviar sua dúvida, comentário ou sugestão para o e-mail que aparece na tela, puccomunidade@pucminas.br. Esperamos você no próximo programa. Até lá!